Mercedes-Benz tem renovado a sua linha de veículos, a gente tem mostrado vários modelos aqui. Um dos mais legais é o AMG GLE 53. Isso porque, além desse estilo de SUV e uma cara de poucos amigos, ele traz uma ideia que é bem diferente do downsizing que a gente vê na maioria da linha. Ou seja, temos um 6 em linha com 3 litros e mais de 400 cavalos. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Mercedes aqui na garagem, a bordo de AMG. Como a gente sabe, a AMG, a divisão esportiva da Mercedes, o braço esportivo da Mercedes, fundado em 67, a gente contou essa história recente, né, com um C63 State. Mas o que é legal da linha AMG atual é que ela segue produzindo algumas coisas muito bacanas em termos de performance, de estilo e principalmente tecnologia. Como a gente sabe, o downsizing ele vem com força e ele há alguns anos, né, falamos do CLA 35, o downsizing ele realmente tem uma relevância grande para todas as marcas por conta da eficiência energética, economia e mais variados aspectos. Mas o GLE 53 ele tem outras versões, tem versão híbrida plug-in e tal. Mas esse aqui, a versão específica GLE 53, ela traz ainda uma motorização eficiente, mas a moda antiga, como a gente gosta, né? Digamos, é um carro que tem um ronco de 6 cilindros, cada vez mais difícil de ver esses motores e principalmente de ouvir, né, o ronco de um 6 em linha, assim como do V8. A Mercedes vende o GLE 63 também aqui no Brasil, quero ver se tem na frota da Mercedes, e o GLE 63 tem um V8 de 612 cavalos, ou seja, é, digamos, o que está acabando dentro da ideia, né, dos veículos de modo geral, por conta do downsize. O próprio C63, que é um carro até mais potente atualmente, mas ele tem um 4 cilindros e um motor elétrico, ele é um híbrido, ou seja, ele tem mais cavalaria que o C63 6.2, que a gente andou, mas ao mesmo tempo ele não tem essa beleza sonora, essa sonoridade que a gente gosta bastante. E a Mercedes atualmente está com uma linha bastante diversificada, né? Eles andaram renovando muito, a gente falou recentemente do CLA 35, do GLC 300 Coupé, eles têm passado por uma renovação grande. Houve também aqui no Brasil uma mudança de preços nas tabelas, ou seja, os Mercedes eles, se adequaram melhor aos seus concorrentes, né? Além das marcas alemãs, a Volvo também, que sempre vem forte nesse segmento. E os AMGs permanecem como uma opção muito bacana. O GLE em especial é um carro para quem busca muito desempenho, mas também não é aquele carro que está além do limite, ou seja, aquele esportivo que realmente tem reações muito ariscas e tal. Você pode provocá-lo, logicamente, tem os modos dinâmicos, mas ele é um carro que ele mantém aí um comportamento dinâmico legal. Ele é um carro que ficou, de certa forma, no meio termo entre um carro muito legal de andar, né, e ao mesmo tempo é um carro muito familiar também, que essa na verdade é a proposta, e como eu digo sempre no canal, proposta é tudo. Mas vamos começar com as características gerais, porque esse carro tem uma coisa que é a cor, que chamou mais minha atenção logo que eu vi ele chegando, quando fui buscar lá na Mercedes. Começando por aqui, são 4,93 m, as medidas estão aparecendo aí, é um carro que tem um aspecto visual, presencial também, muito forte, né? É um SUV grande da marca alemã. E uma coisa que muita gente não sabe é que o GLE era o ML. O ML virou GLE com o passar dos anos. Essa é bem interessante. Muita gente não sabe, né, que o ML dos anos 90, lançado em 97, se tornou o GLE. Então, se não sabia, está bem informado. A Mercedes mudou a nomenclatura e foi mudando o estilo, né, quarta geração e tal. Lá fora houve uma mudança, o facelift, mas essa quarta geração foi lançada em 2019. Então passou por um facelift e por enquanto no Brasil segue dessa forma. Uma das primeiras coisas que chama atenção, eu acho, dos AMGs modernos, eu cheguei a comentar isso, é a grade, cara. A grade que identifica os AMGs à distância, eu acho que é uma das coisas mais legais. Quando a gente fala não só da ideia de estilo, mas de identificação visual também, né? Porque você lembra que eu já comentei aqui que os Mercedes que usavam, que não tinham a estrela no capô, na década de 50, 60, eram Mercedes mais jovens, com uma vertente mais esportiva, né? Mas depois a Mercedes meio que abriu para todos, até os 680 de gerações passadas andou trazendo essa característica. Mas agora um diferencial que você nota logo de cara realmente é a grade. Grade na vertical, aí o cara pode trocar também, né? Mas grade na vertical no carro de série é a AMG, e daí dependendo da onde você estiver já pode dar passagem que o bichão é forte. Outra característica, né, ao invés ou no lugar do símbolo da Mercedes temos aqui o símbolo clássico da AMG,
esse logo deles é bem interessante, tem umas coisas regionais e tal. Vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas o que é bacana, eu falei da cor, né? Lá atrás tem um ponto de luz, vocês vão ver como esse carro tem uma cor muito otimizada. Olha aqui, ó. É um verde, cara, que muda de cor no sol. Eu achei uma das cores mais legais, porque geralmente frota de imprensa, a Mercedes tem muito carro branco na frota, e para gravar matéria, carro branco não é o ideal, né? Carros coloridos eu acho mais bonitos e mais legais, né? Sem dúvida, né, cara? Essa cor aqui é sensacional, parece um verde azul petróleo, uma coisa desse tipo. Mas, conjunto óptico também falamos, essa identidade visual da marca que é muito forte, né? A cor, que eu já falei, fiquei olhando para esse carro uns 15 minutos antes de chegar em casa. Olha que legal, cara. Olha na sombra também como ele se destaca e puxa algumas coisas, né? Outra coisa que eu gosto também, rodas 21 polegadas. Essas rodas, a Mercedes, ela usa pneus com um perfil um pouquinho mais alto, não é aquele perfil muito baixo, ó. 275/45 na dianteira e na traseira 315/40. Então são perfis diferentes de pneu, tem tração integral, mas é uma coisa que é interessante, é justamente isso aqui, ó. Eu acho que os pneus eles têm bastante borracha, sabe? Isso é quando você está acelerando mais, que é uma das propostas desse carro, você percebe que é um carro que anda mais grudado no chão. E fechando por aqui tem a ideia, né, do coupé ou do SUV. A gente sabe que o GLE tem as duas opções, tem gente que não gosta de SUV coupé, mas tem o SUV também, que é um carro muito bacana. O desenho da traseira, eu falei que a Mercedes andou mudando bastante recentemente, e eles realmente estão com um estilo muito mais jovem, né, muito mais atual. E esse aqui mostra que veio na sigla também, né? A traseira já tem as siglas aí, enfim. Fora o ronco do escape também, que dá para configurar de formas distintas. Saídas de escape AMG, saídas pretas, né? Porta-malas, bom, abertura elétrica, claro que não é nada de outro mundo. O porta-malas tem uma capacidade muito boa, são 630 litros. Logicamente, com essa terceira fileira de bancos, que para ser sincero, não é uma das melhores, ela é meio apertada, em relação até ao Volvo XC90, por exemplo, daí diminui pouco mais de 120 litros. E nós temos aqui, ó, que eu falei, ela é mais baixa também em relação às outras fileiras. Mas uma coisa legal, ó, dá para você fazer, ó, empurrar esse banco da frente, fazer essa abertura eletricamente, tá vendo? Depois você recolhe. Interessante, né? São algumas coisas de conforto, comodidade, até o encosto de cabeça vai descendo e tal. Aqui, modo tradicional ou passando o pé embaixo, né? Fica ao gosto do cliente. Ah, olha aqui a cor. Cara, repara nisso, hein? Eu adoro verde musgo e azul marinho. Olha isso, olha essa cor. Olha essa cor no sol. Cara, fantástico, hein? Pô, muito bacana. E aqui a gente tem uma das melhores coisas nesse carro, que é, sem dúvida nenhuma, a segunda fileira de bancos. Cara, parece que a gente está numa picape grande, olha o tamanho desse espaço aqui. Ar-condicionado, né? Os passageiros regulam o ar-condicionado, então, ou seja, ele é um carro que você consegue, nessa segunda fileira de bancos principalmente, andar de maneira muito confortável. Quem anda aqui é o Porsche, né? Ele adora, se bem que os cachorros são fantásticos, né? Para eles o que interessa é a nossa atenção, né? Mas ele anda em todos os carros, né? É bacana isso. Aqui nós temos também bancos muito bem otimizados em termos de conforto, ó, abas nas laterais, tem ajuste lombar, enfim. E o tradicional setup aqui de ajuste na porta do motorista, que é muito bom. Tem aquecimento, ventilação de banco, ele é muito completo em termos de conforto também. Questão do acabamento aqui, ó. Sistema de áudio da Burmeister, excepcional, né? E realmente bem otimizada também essa parte, né? É uma cor mais tradicional, uma combinação de cores, mas é legal. Aqui temos a tecnologia ao nosso dispor. A gente viu já em outro Mercedes, essa é uma padronagem atual dos modelos da Mercedes. Então, todos os ajustes aqui, piloto automático adaptativo, pacote de segurança extremamente completo. Aqui, ó, quando eu ativei o MBUX, pedi para abrir a cortina, né, para ficar mais claro, e daí ela desativa a câmera, mas enfim, você pode utilizar. Obrigado, cancelar. Daí você pode usar esse serviço, o MBUX, que vai se desenvolvendo em cada um dos carros, em cada geração, enfim, isso é uma coisa bem bacana, né?
e também tem essa opção aí. Como nós vimos recentemente, aqui o que é muito legal, né, você configura rapidamente os modos dinâmicos, ó, você pode ajustar primeiro no painel, então você ajusta aqui, ó, tanto para cada uma das opções e também aqui você pode definir atalhos para cada botão. Então, por exemplo, eu estou usando aqui, ó, muito legal. Mas ó, você pode botar aqui, ó, deixa eu voltar, o individual, tudo no comfort e o escape um pouco mais esportivo para ouvir os 6 cilindros trabalhando. Enfim, fica ao gosto do cliente, mas dá para personalizar e customizar isso da melhor maneira possível. Aqui temos 2 telas, parece uma coisa só, mas são 2 telas e você tem todas as opções aqui, né? Então, esse consumo está aqui porque eu estava usando o Sport Plus, né? Mas aqui é o setup, tá vendo? Ele te dá também temperatura, temperatura de óleo, as mídias que você está usando, o Attention Assist, consumo, indicação eco, tá vendo? Tem muita opção que a gente já viu até no GLC 300, o painel segue a mesma ideia. Autonomia ali, 513 km, quando eu peguei o carro uns 560 mais ou menos. Ventilação bem otimizada também, e aqui a gente tem aquela opção Apple CarPlay Android Auto sem fio. Aqui temos a opção rapidamente, ó, Head-Up Display, que estava até desativado, mas eu gosto de usar o Head-Up Display. Dá para baixar o carro também, tem níveis de suspensão distintos. E aqui os modos dinâmicos, né? Você consegue aí fazer também, ó, a mudança aqui rapidamente. Carregamento por indução, porta-copo. Aqui também tem uns atalhos para navegação que eu acho muito bons para o mapa, sabe? Assim, rapidamente você consegue ajustar as coisas. Eu acho bem bacana. E aqui o detalhe da altura da suspensão. Último detalhe, cara, para falar aqui, porta-objeto generoso. Aqui vale salientar também o câmbio de 9 marchas, vou falar sobre ele guiando. Aqui nesse menu a gente tem algumas coisas gerais. Então os apps, as mídias, modo comfort, tem ó, definições de aquecimento, posicionamento de banco, a massagem de banco, luz ambiente que você pode mudar também. Dá para você fazer uma mudança, ó. Tem essa parte off-road também, se você quiser usar esse carro para off-road, ó, ele mede o grau, ó, a gente está parado aqui na rua meio de lado, ele está medindo aqui. O detalhe da propulsão que está indo para cada roda, suspensão, olha só que legal, a posição, cara, olha que completo, né? Cara, muito interessante, dados do motor, torque, a altura que eu tô, 748 metros, né, acima do nível do mar, pô, fantástico, né? Muito legal realmente essa quantidade de informações. E tem o modo AMG, o modo Performance, né? Que dá para você ter informações do motor. IWC, né? O patrocinador aí da AMG. Consumo, ele te dá também, ó, essas questões da angulação. Força G, ou seja, se você quiser mandar o carro para a pista, ó, quanto você está usando de motor, de freio. Muito bacana. E muita informação para o motorista, dá para se divertir, meus amigos. Aqui definições gerais, mudar o painel, definições de condução, ó, luz, sistema, tá vendo? Ó, tudo isso, fantástico. Bom, 2 coisas para observar aqui, ou 3 coisas. Primeiro, essa preocupação com a acústica, com o som, né? Se você deixar no Comfort, naquele modo do escape silencioso, você vai ver que ele é um carro muito silencioso para rodar, mesmo em rotações mais elevadas na estrada, você consegue ter uma sonoridade muito agradável quando essa é a sua intenção, e daí mostra que você está no Mercedes realmente. Aqui temos também, ele é um híbrido leve, então a gente tem aquele motor elétrico de 48 volts, dá um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque, auxilia em alguns momentos também na eficiência. E aqui, meus amigos, a cereja no bolo para quem é da velha guarda, né, que gosta de um motorzão. É um motor de 3 litros, não é grande tecnicamente, mas é um motor de 6 em linha, com seus 435 cavalos, bons números de torque também. O V8 traz aos 612 cavalos e a assinatura do engenheiro, tá? Vou ver se eu pego um deles em breve. Mas esse aqui, meus amigos, já dá para se divertir e é um belo representante aí da velha guarda, digamos assim, mas com tecnologia. Muito bem, pessoal. Mercedes AMG GLE 53, que estamos entrando na marginal. Uma coisa interessante, agora começou a chover, né? Uma coisa curiosa desse carro, eu já tinha falado em outros momentos, em outras oportunidades, sem tomar cuidado como é chover para não mexer aqui, porque justamente
a gente tá com esse comando, digamos aqui, do limpador na cabeça, né? Então, pô, o limpador é aqui, mas aqui é o câmbio, tem que lembrar sempre, né? É um detalhe, assim, extremamente importante, né? Porque senão você bota aqui em neutral tal. Vamos mudar aqui, eu tô no Sport Plus. Individual é legal porque dá pra você deixar só com o ronco do escape e tal. É claro que no Sport Plus isso fica mais latente, né? O som fica mais aberto e tal. Mas o Sport Plus é o ideal para você dirigir um pouco mais rápido. Aliás, essa linha da Mercedes atual, ela tá muito bacana, né? A Mercedes conseguiu, eu já falei isso também recentemente, renovar muito a sua linha de produtos. E houve, eu também falei na matéria do GLC 300, uma mudança até de valores, né? A Mercedes, ela tá com alguns valores um pouco mais competitivos. E isso ajudou também, porque na prática, assim, você fala, você vai vender para um público A, B, enfim, todas aquelas divisões. Na verdade, quem tem dinheiro, cara, tem a opção de comprar qualquer coisa, sabe assim? Então é muito engraçado você, às vezes, notar como... Esse ronco do 6 é legal, né? Você notar como... eu vou vender o produto porque a Mercedes vai vender. Cara, não é uma coisa que funciona muito, sabe assim? Mas eu acho que é uma coisa que, logicamente, funcionou durante algum tempo. Mas, claro que hoje em dia tem muita concorrência. O cara que tem o dinheiro, que vai comprar um Mercedes e tal, ele pode comprar um Audi, um BMW ou outra marca também, logicamente. Mas enfim, é uma coisa que exige aí uma atenção muito grande, justamente uma aceleradinha aqui só pra... Isso exige uma atenção muito grande, uma merda o trânsito. Exige uma atenção muito grande do marketing das empresas e tal, para o pessoal perceber que, logicamente, você pode ter clientes fiéis, mas hoje isso é meio relativo, sabe assim? Então, atenção na clientela e atenção justamente em uma série de fatores, né? Preço é uma coisa fundamental. Porque mesmo um cara que tem muito dinheiro, se ele pode comprar um negócio que custa 200 mil a menos, ele não vai gastar, cara, sabe? Isso é relativo. De qualquer forma, temos aqui o maravilhoso trânsito de São Paulo, ó. 12h30, cara, o trânsito de São Paulo. Reparem como a coisa está péssima, né? 12h30, o trânsito chegou nesse ponto. E o pessoal querendo tirar rodízio. As marcas agora que vão despejar um monte de híbrido leve no mercado, como a Fiat, tudo isento de rodízio. Cara, aguarde para não andar mais aqui na cidade. De qualquer forma, eu acho que o GLE, houve essa mudança, né, da linha ML para GLE, e ele ficou bem acertado em termos de design. Eu gosto do Coupé, gosto do SUV também, e é um carro que tem um desempenho extremamente aprimorado, né? Logicamente, nesse momento, não podemos demonstrar isso, mas é um carro realmente que tem um acerto muito bom, mecanicamente falando. Uma coisa que vale ressaltar é a questão do conjunto mecânico, esse 6 em linha. Esse motor de 3 litros é um motor que segue uma ideia, eu falei antiga, é um motor tecnológico, claro, com tecnologia, mas ainda, né, ele não está no downsizing. Isso é uma coisa bem bacana pra gente que gosta, né, de motores, porque o som do 6 turbo, como esse som, cara, é muito bacana o som desse carro. E é legal que é um som, digamos, mais tradicional, né? O downsizing a gente tem visto que é o som meio parecido. Qualquer carro 4 cilindros turbo acaba tendo o som igual, mesmo com diferenças de potência. Então esse é um ponto legal desse carro, um ponto positivo. Uma outra questão também, a questão de consumo. Nosso consumo, cara, a melhor média que eu consegui com esse carro foi 6,5 mais ou menos, andando na marginal, com a marginal andando, né? Mas depois disso, ó, você pisou um pouco mais e tal, ele vai para 3,5, 4. É uma média de consumo, né? Uma outra coisa também,
a questão do câmbio. Tem um câmbio 9 marchas, ele tem esses modos mecânicos, né? Os modos dinâmicos, melhor dizendo, que são até eletrônicos hoje em dia. Mas um deles, por exemplo, a gente coloca aqui, que é a opção do Sport Plus, né? O câmbio, quando você exige um pouquinho mais, uma certa rapidez na troca, às vezes ele tem um certo lagzinho. Eu notei, mesmo no Sport Plus, no modo manual, sabe assim? Então, talvez, dinamicamente andando, seja às vezes mais negócio você andar utilizando o automático, mesmo você vai num track day, por exemplo, você usar um automático, sabe assim, você só se preocupa na pilotagem, tangência, frenagem e tal, do que muitas vezes mudar aqui nas borboletas, os famosos pedal shifts, porque eu reparei que ele tem um certo lagzinho na demora, quando você vai subir não, mas quando você vai descer marcha, você percebe que ele dá um certo, sabe assim. Enfim, o único senão, mas a proposta dele também não é andar em pista, é um carro que dá para você andar muito rápido, mas se você for numa pista com ele, que ele vai tirar de letra, né, você vai medidas diferentes de pneus e tal, mas a sacada é você colocar no Sport Plus e deixar ele trabalhar bem, meus amigos. Daí você vai ver a coisa trabalhando de uma maneira muito competente. E é isso aí, eu já vou encerrando a minha participação. Eu já vou encerrando. Aqui, ó. Olha que legal, você tem o controle aqui de tudo. Eu já vou encerrando a matéria. Ó, só toquei aqui, desliguei o controle de tração, depois preciso ligar novamente. Tá no modo esporte, eu sempre gosto de andar com tudo ligado, né? Mas de qualquer forma, enfim, é um carro bem específico, um carro de nicho entre os esportivos, um carro bacana de andar, né? Um carro que tem aí uma história legal, um porte legal e um desempenho também fantástico, né? E é isso aí, meus amigos. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Se vier a São Paulo, traga uma coisa: paciência. É o que você precisa para andar aqui. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.